aplaude Ele. Glória a Deus. Boa noite, casa. Que a paz seja com todos. Abre sua Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, 22. Agora chegou o momento da palavra. Eu gostaria que todos se aquietassem no lugar. Apenas voluntários que precisam andar, mas voluntários também que estão aí, fiquem atentos à palavra. Intercessores, intercede pela igreja. Fique à vontade, porque aqui a obra dele. Amém? Mateus 14, 22, vamos até o 29. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco em força adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Pode sentar, igreja. O tema da palavra é: quem andou uma vez, pode andar de novo. Acho que pessoas já entenderam aqui. Você que entrou aqui nessa noite, você que já andou uma vez, você que já andou no ministério, você pode andar de novo. Quem andou uma vez, pode andar de novo. Foi o que aconteceu com Pedro. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando você e eu ouvimos falar sobre Pedro, sobre andar sobre as águas, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Alguém pode me responder? Quando o pastor vai pregar que Pedro andou sobre as águas, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Alguém pode responder aí? Hã? Geralmente os pregadores falam que ele afundou. A primeira coisa que vem na mente da maioria é que ele afundou. Será que Pedro realmente afundou? Eu meditando nessa palavra, e Deus me deu essa palavra desde domingo retrasado, ou passado, não me lembro, que eu preguei sobre o vale dos ossos secos. Deus me deu essa palavra sobre Pedro. E será que Pedro realmente afundou? O texto não diz que Pedro afundou completamente. Mateus 14, 30 diz: começou a submergir, gritou: Senhor, salve-me. A palavra não diz que Pedro afundou. A hora que ele começou, ele gritou: Senhor, salva-me. Talvez você entrou aqui nessa noite começando a afundar, mas quando você fala: Senhor, salva-me, Senhor, eu estou aqui, salva-me, estenda sua mão para mim. Será que tem alguém que entende essa palavra aqui nessa noite? Você não afundou ainda, você não está no fundo. É uma tempestade. E quando Pedro achou que iria afundar, Senhor, salva-me, salva-me. A expressão começando a submergir indica que ele estava começando a afundar, ou afundando gradualmente, e que não desapareceu sobre as águas. E ele não foi engolido pelo mar. Sabe o problema que está passando? Não vai engolir. A situação que está passando não vai te engolir, meu irmão. Quando você colocar o Senhor no centro de tudo, não irá engolir você. Os problemas não irão engolir você. Você acha que está afundando, você acha que está no fundo do poço, mas quando você declara: Senhor, salva-me, eis-me aqui. Então,
Estão falando aí que você está afundando, está acabado, já era, morreu. Ei, meu irmão, Jesus está aqui para dizer: eu seguro nas suas mãos. Você não está afundando, você não vai afundar. E foi o que aconteceu com Pedro. Tanto que o versículo seguinte diz: e imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Se Jesus apenas estendeu a mão e colocou perto dele, a cena sugere que Pedro estava próximo de Jesus. Meu irmão, o versículo diz que Jesus estendeu a mão para Pedro. Quando eu estendo a mão, eu não consigo pegar o pastor Maia ali. Eu tenho que estar perto do pastor Maia. Quer dizer com isso, meu irmão? Esteja perto de Jesus, para que possa estender a mão para você e te erguer e restaurar. Ande perto de Jesus, esteja perto de Jesus. Não fique longe de Jesus. Se você está longe de Jesus, não tem como ele estender a mão para você. Não tem como. A palavra diz: Jesus estendeu a mão e ergueu Pedro. Não tem como Jesus te erguer se você está longe dele. Se você caminha longe dele, como você vai dizer: salva-me? Mas você não está perto dele. Não tem como. Quando Pedro falou: Jesus, salva-me, ele estava perto de Jesus. Você quer que ele te salva? Continue perto dele. Continue perto dele, que está com a mão estendida para te salvar. O texto não mostra Pedro no fundo, mostra Pedro nas mãos de Jesus. A circunstância pode dizer que você está no fundo, mas essa noite eu venho com um profeta para dizer: você está nas mãos de Jesus. Ei, você está nas mãos de Jesus. Sabe o que é interessante? Interessante que nós somos seres humanos, como seres humanos, temos capacidade de pegar uma história extraordinária dessa e resumir num único momento. Porque quando eu olho para esse texto, eu não vejo um homem afundando, eu vejo um homem andando. E não apenas andando, eu vejo um homem fazendo algo que ninguém fez. Me mostra alguém na Bíblia, além de Jesus, que andou sobre as águas. Eu vejo um homem corajoso, eu vejo um homem que andou sobre as águas, mas nenhum homem na Bíblia, além de Jesus, o Todo-Poderoso, andou sobre as águas. Mostre um só que andou. Eu só vejo Pedro, o único homem que está na Escritura, pastor, que andou sobre as águas. Então me explica uma coisa: como alguém consegue olhar para essa história e enxergar fracasso? Como alguém consegue olhar para a sua história e enxergar fracasso? Porque um dia você fez, um dia você pregou, um dia você ministrou. Não tem como ter fracasso. Talvez você começou a afundar, mas essa noite eu venho aqui para dizer: é Jesus que pega na sua mão. Continue perto dele, fica perto dele, porque ele vai estender a mão. Ele não conseguiu fracasso na história de Pedro. Não tem fracasso ali. Não tem fracasso. Eu olho a história, pastor Maia, e vejo coragem, vejo fé, ousadia. Eu vejo alguém disposto a viver que ninguém nunca viveu. Será que você e eu estamos dispostos a viver algo que ninguém nunca viveu? Será que eu e você estamos dispostos a viver algo que ninguém nunca viveu? Ter a nossa experiência ou viver da experiência dos outros? Aquele barco tinha vários discípulos, mas só Pedro viveu aquela experiência. Você entendeu? Estamos com a igreja lotada hoje, mas infelizmente nem todos vão viver uma experiência com Cristo. Chega de viver a experiência do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. Comece a ter a sua própria experiência com Jesus. Saia essa noite daqui tendo a sua experiência com Ele. Foi o que aconteceu com Pedro.
Tem uma lição que eu aprendi, pastor. Pedro fez o que ninguém mais fez. O barco estava cheio, todos ouviram Jesus, todos viam Jesus, todos estavam na mesma tempestade, todos receberam a mesma oportunidade, mas apenas um saiu. A diferença, meu irmão, foi a coragem. Jesus não fez um sermão ali, Jesus não deu uma explicação, Jesus apenas disse: essa noite está falando, ei, meu filho, vem, 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 vem. Ei, meu irmão, será que você está aqui nessa noite? Ele fala para você, vem, vem, que estou de braço aberto para você. Somente vem, somente vem, somente vem. Foi o que ele falou com Pedro ali. Vem, passou uma palavra. E Pedro decidiu acreditar na palavra. Quem vive extraordinário não é quem recebe mais oportunidade, é quem responde o chamado. Quem é extraordinário, responda ao chamado que Deus colocou nas suas mãos. Responda ao chamado. Mas pastor, eu não tenho oportunidade na igreja de pregar. Responda o chamado. Quem vive o extraordinário de Deus não é aquele que tem oportunidade. Vou dar um exemplo simples aqui. O pastor Reginaldo me procurou primeiro a pastora, porque ele acha que sou bravo. Todo mundo acha que sou bravo. Procurou a pastora com um projeto que a gente tem faz tempo, de ter a casa aberta. Ele nem sabia. Ele comentou com a pastora: será que o pastor aceita esse projeto? E a pastora falou: fala com o pastor. Quero dizer com isso, ele não tem oportunidade. Ele procurou exercer o seu chamado. Ei, meu irmão, será que você entendeu? Ele procurou exercer o chamado dele. Não falei, meu irmão, você vai pregar tal dia, vai subir no altar, não. Ele falou: ei, eu quero servir, esse é meu chamado. Você quer viver o extraordinário com Deus? Exerce o seu chamado. Não é sobre oportunidade, é sobre você exercer o seu chamado. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Olha, interessante. Pedro não andou sobre as águas. Mas como assim, pastor? Calma aí. Jesus disse apenas uma palavra: vem. E Pedro foi. Pedro não estava andando sobre as águas, Pedro estava andando sobre uma. Se você tem uma palavra de Deus para você, ei, meu irmão, não se preocupe, que vai acontecer. Coloca o pé que Deus vai colocar no chão. Pedro estava em cima de uma palavra. Essa noite há uma palavra para você. Só coloca o pé, prossiga, vai, porque Deus vai colocar no chão. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Uma palavra é mais firme que qualquer chão que você possa imaginar. Uma palavra de Deus é mais firme que qualquer chão que você possa imaginar. Quando tem uma palavra, é porque Deus irá fazer. Sobre essa igreja teve uma palavra, e Deus está fazendo. Sobre a cada cidade teve uma palavra. Estamos aqui em obediência, e Deus já está fazendo. Sobre a sua vida há uma palavra. Se há uma palavra, você tem tudo. Quem tem a palavra tem tudo. Quem tem a palavra tem tudo. Não importa o que está acontecendo, não importa o que estão falando, não importa quem está levantando contra você. Se tem uma palavra, tem tudo. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Enquanto os outros
observavam. Pedro vivia. Quantas pessoas estão na igreja hoje, pastor Rafa, pastor Rafael, pastor Gleice, só observando, enquanto o irmão lá atrás está vivendo? Mas por que eu não vivo? Sabe por quê? Você continua observando só. Aqueles discípulos não viveu o que Pedro viveu, porque quando o Pedro teve ousadia, quando Jesus falou vem, ele apenas não observou, ele foi. E quem ficou no barco ficou observando. Pare de ficar observando e comece a acreditar, comece a fazer o chamado que Deus colocou nas suas mãos. Enquanto os outros observam, Pedro vivia. Imagina a cena, igreja. O vento soprando para lá, para cá. O mar agitado, pastor. O mar agitado, forte. O vento soprava. Os discípulos assustados. Pedro colocando o primeiro pé fora do barco. Depois o segundo pé. E agora Pedro faz o seguinte. Faz algo que nenhum homem teve coragem de fazer. Enquanto os outros estavam observando, Pedro vivia. É o primeiro pé, o segundo pé. E fala, vem até mim. Pedro vai, começa a caminhar. Pedro está andando sobre as águas. Ei, meu irmão, coloca o pé, coloca o segundo e vai até Jesus. Ele fala, vem filho, vem filha, vem filho, vem filha. Caminha até Jesus. Não importa a tempestade, não importa se o vento bate para a direita, para a esquerda. O que importa, se você crer, ao virar acontecer. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Enquanto os outros assistiam, Pedro vivia. Enquanto os outros observavam, Pedro vivia. Enquanto você, meu irmão, só assiste e só observa, seu irmão está vivendo um milagre. Então pare de observar, comece a viver um milagre. Comece a colocar o pé fora do barco. Comece a colocar o pé na tempestade. Porque o Deus que está aqui é um Deus que acalma a tempestade, acalma o mar, acalma o vento. E Pedro entendeu isso. Eu quero viver algo extraordinário. Existe uma diferença enorme entre assistir e viver o milagre. Quando você assiste o milagre, um exemplo do pastor Claudinho, que através da vida da pastora falou, você vai voltar a escutar devagarzinho. Eu estou assistindo o milagre. Aleluia. Mas ele está vivendo o milagre. Há uma diferença de você assistir o milagre e ver o milagre. Quem quer viver o milagre nessa noite? Quem quer viver o milagre nessa noite? O milagre está aqui e o nome dele é Jesus. Precisamos querer viver o milagre. Olha que interessante. Os outros tinham opinião. Pedro tinha experiência. Todos os discípulos ali naquele barco tinham opinião, mas só um teve a experiência de andar sobre as águas. Porque quem vive o sobrenatural sempre será criticado, porque o outro ficou olhando. Se você começa a ver o sobrenatural, você vai ver que as pessoas vão começar a criticar, há apontamento. E você começa a ver o sobrenatural, e as pessoas não. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar de Pedro. Ele viveu, ele experimentou, ele andou sobre as águas. Experiência com Deus vale mais do que qualquer opinião de qualquer homem. Experiência com Deus, Bill, vale mais do que qualquer opinião de qualquer homem. Porque a experiência com Deus é você e ele, você e o Pai. Isso é ter experiência com Deus. Imagina quando Pedro foi andando a Jesus, ele estava tendo uma experiência com Jesus.
Não importa, talvez estaria no barco. Você é louco, não vai, você vai afundar, você vai morrer. Mas não, eu vou, eu acredito. Sabe por quê? Ele queria realmente ter uma experiência com Deus. Ei, meu irmão, você quer ter uma experiência com Deus? Não escuta a opinião dos homens, só vai, só prossiga. Quer ter uma experiência com Deus? Continua no caminho que Deus colocou você. Quer ter experiência com Deus? Coloca o pé fora do barco e caminha até Jesus. Só assim você e eu teremos experiência com Deus. Glória a Deus, já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Eu falei esse dia, em um versículo se tira várias pregações. Olha interessante que Deus me revelou. A maioria fala somente da ida, ou quase todo mundo só fala da ida. Ninguém fala da volta de Pedro. Quem andou uma vez pode andar de novo. Achando entenderam? Os pregadores pregam sobre a ida. Ele andou uma vez. Poucos falam sobre a volta. Quem andou uma vez pode andar de novo. Quem andou uma vez pode andar de novo. Se você já andou uma vez, você pode andar de novo. Na presença de Deus, você irá andar de novo. Você vai andar de novo. O seu ministério não morreu, não está enterrado. Quem andou uma vez pode andar de novo. Aí surge uma pergunta: como Pedro voltou para o barco? Nadando? A palavra não diz isso. Será que Jesus carregou ele nos braços? A palavra não diz isso. A Bíblia não diz nada disso. Jesus colocou Pedro no seu colo? A palavra não diz isso. A palavra diz que ele voltou. E ambos entraram no barco. Hein, pastor Reginaldo? Ele voltou. E ambos entraram no barco. Com meu humilde entendimento, com toda humildade, eu cheguei numa conclusão: Pedro voltou andando no barco. Ele foi andando. Ele voltou andando para o barco. Somente Ele, Jesus. Então continue andando, continue caminhando. Só você, Jesus. Só você, Jesus. Só você, Jesus. Continue caminhando. Pedro voltou caminhando com Jesus ao barco. E ele e Jesus entraram no barco novamente, andando novamente. Quem já andou uma vez, irá andar de novo. Aqui tem uma palavra para alguém. Eu não sei para quem estou pregando, mas alguém está recebendo essa palavra. Quem já andou uma vez, irá andar de novo. Aleluia. E a história não termina quando Pedro chega até Jesus. A história continua quando Pedro volta com Jesus. Acho que você não entendeu. A sua história não terminou quando você aceitou Jesus. A história sua vai terminar quando você volta com Jesus. E você que está fora do caminho, essa noite é de você voltar para Jesus, voltar com Jesus. Você acha que tem igrejas que pregam que uma vez salvo, sempre salvo? Isso não é verdade. A história não diz que terminou ali quando Pedro foi até Jesus. A história diz que quando Pedro se chegou com Jesus, quando ele voltou com Jesus. Se você está desviado, se você está fora do caminho, não importa se um dia você se entregou a vida dele, mas essa noite eu estou aqui com um profeta falar: ei, volte até Jesus novamente. Começa a caminhar com Ele novamente, porque só assim Ele pode estender a mão para você. É só assim que Ele irá fazer. Pedro não andou uma vez.
Pedro andou 2 vezes. A primeira indo até Jesus, a segunda voltando com Jesus. E isso muda tudo. A primeira caminhada revelou a coragem de Pedro. A segunda revelou a fidelidade de Jesus. A primeira mostrou que ele era um discípulo confiante. A segunda mostrou um Salvador que sustentava ele. A primeira mostrou alguém respondendo ao chamado. A segunda mostrou alguém caminhando ao lado do Mestre. O mesmo Deus que chama você aqui nessa noite é o Deus que chamou Pedro para vir até ele. O mesmo Deus que sustentou Pedro naquele mar é o Deus que sustenta você na sua aflição. Esse é o mesmo Deus. Você não vai afundar, você vai voltar a andar novamente. Quem já andou uma vez vai andar de novo. Os outros viram, Pedro viveu. Pedro entrou naquele barco, diferente de todos os discípulos que estavam ali, porque os outros tinham visto o milagre. Pedro tinha vivido o milagre. Os outros tinham assistido o milagre. Pedro tinha experimentado o milagre. Os outros tinham uma história para contar. Pedro tinha experiência de vida para falar. Você quer apenas uma história do seu irmão, da sua mãe, do seu pai? Você quer uma experiência que você viveu com Cristo? Precisamos ter experiência com Cristo. Precisamos ver experiência com Cristo. Quem vive algo com Deus nunca mais volta sendo a mesma pessoa. Quer voltar diferente? Viva o extraordinário com Deus. Chegou aqui mais um tópico. Quem andou uma vez pode andar de novo. E Deus começou a falar sobre isso no meu coração. Porque existem pessoas aqui que já andaram, já viveram milagres, já estiveram na presença, já viveram um momento extraordinário com Deus, já acreditaram mais, já sonharam mais, já queimaram mais por dentro. E talvez hoje você entrou aqui olhando apenas para o presente, mas Deus me mandou aqui para lembrar: você tem uma história. Eu preguei sobre isso. Você tem uma história, e homem algum pode apagar a história que você tem com Deus. Ninguém pode apagar, palavra alguma lançada contra você, maldição alguma lançada pode apagar a história que você tem com Deus. Porque quem andou uma vez pode andar de novo. Quem sonhou uma vez pode sonhar de novo. Porque o mesmo Deus continua chamando, a mesma voz continua ecoando, a mesma palavra continua sendo pregada. Vem, 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 vem. É a mesma voz, é a voz de Jesus. A voz fala: vem meu filho, vem minha filha. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Talvez pessoas, ou você mesmo, olha para você e vê apenas momentos, mas Deus olha para você e vê sua história. Talvez pessoas olhem para você e vejam limitações, mas Deus vê potencial. As pessoas olham para você e vejam fraqueza, mas Deus vê propósito. Porque Deus nunca chamou você para ficar sentado dentro do barco. Deus está mandando vários pastores para a igreja. Só hoje vamos apresentar 5. E quando sentamos eu e a pastora para tomar um café, para conversar com os pastores ou com quem vem de outra igreja, fala: pastor, eu não quero ficar sentado no banco. Mal sabe ele que quando ele entra na porta da casa da cidade, ele já está servindo. Você quer dizer com isso, pastor? Você tem chamado. Deus nos chamou a ficar
dentro do barco. Sai para fora do barco. Sai para fora do barco. Vai pescar alma. Vai pescar homem. Sai para fora do barco. Você que tem um chamado. Não é para ficar dentro do barco. Coloca o pé para fora do barco. Sai para fora do barco. Não queira ficar no banco. Sai para fora do barco. Sai para fora do barco. Deus chamou você para viver algo que poucos têm coragem de viver. Poucos têm coragem de servir. Ele chama eu e você para viver o sobrenatural. Ele chama eu e você para viver isso. E não são muitos não. São poucos que têm coragem de arriscar. A zona de conforto é muito confortável. Já falo, zona de conforto. Quem quer sair da sua zona de conforto? Ninguém quer sair. Poucos têm coragem de sair da zona de conforto e começar a viver sobre uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Essa noite vem aqui através de Deus para dizer: filho, você ainda pode andar. Filho, você ainda pode acreditar. Filho, volte a sonhar. Você ainda pode voltar a viver os milagres. Você irá viver os milagres. A última palavra não pertence ao homem. A última palavra pertence a Deus. A última palavra não pertence à circunstância. A última palavra pertence àquele que continua dizendo: vem, 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 vem. E quando ele continua chamando, ainda haverá homens e mulheres vivendo o impossível. Sabe por quê, igreja? Porque Pedro não é um homem que afundou. Pedro, quero pregar hoje, estou pregando, é o homem que andou. Ele não vim aqui falar que Pedro afundou. Ele não vim aqui falar que ele foi derrotado. Eu vim falar que sim, ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Pedro não afundou, ele andou sobre as águas. Ei, meu irmão, essa história é linda. Muitos falam que você afundou. Não, eu estou andando na tempestade. Eu estou andando sobre as águas. Eu estou até Jesus. Eu estou até Jesus. Ele fala: vem, 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 vem. Interessante, Pedro andou 2 vezes sobre as águas. Quem andou uma vez, irá andar de novo. E hoje a ceia. O que Jesus estendeu a Pedro? Santa Ceia, pastor. Acho que vocês não estão entendendo. O que Jesus estendeu a Pedro? A mesma mão que foi pregada naquela cruz do Calvário por mim e por você. É a mão que ele estendeu a Pedro. E meu irmão, a mesma mão que foi crucificada, a mesma mão que foi pregada naquela cruz, é a mão que estendeu a Pedro, meu irmão. Ele está aqui por causa de mim e de você. É a mesma mão. Se chegue mais perto dele. Não desvie o caminho. Não importa a circunstância. Não importa o que aconteceu. Não importa o que está acontecendo. Jesus e o Evangelho não tem nada a ver com o que você está vivendo na sua vida terrena. Não confunda isso, igreja. Se tem uma palavra, continua, prossiga, porque Ele está falando: vem, vem, vem. A mesma mão que salvou Pedro é a mão que um dia esteve à disposição para estar preso naquela cruz por mim, por você, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus pecados, pela sua enfermidade. É a mesma mão. Não se afaste do caminho de Deus. Não se afaste do caminho de Deus. Se coloque de pé. A palavra é essa, é bem simples. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que você não é derrotado. Você não é um projeto que deu errado.
A sua história é linda. A história que vimos agora de Pedro é linda. Eu poderia pregar aqui que ele afundou, que ele teve medo, que ele viu a tempestade, que ele viu o vento. É que a maioria prega. Mas Deus me deu outra revelação, que ninguém pode apagar a história que ele teve com Jesus. Eu acho que poucos estão entendendo. Talvez você entrou aqui nessa noite. As pessoas tentaram afundar seu ministério, afundar a sua história. Mas Deus me trouxe aqui só para dizer: ninguém pode apagar a experiência que você teve com Ele. Então não desista, meu irmão. Mas para ninguém apagar a sua história, a palavra foi bem clara: fique perto de Jesus.